Olá pessoal, vamos falar hoje sobre os chamados regimes totalitários. Vamos compreender qual a concepção de regimes totalitários de uma forma bem simples e bem rápida, tá? E compreendermos que esses regimes totalitários, estruturados principalmente na Europa, dentro do século XX, mas também em outros países que não estavam inseridos necessariamente dentro do continente europeu. Vamos lá falar sobre essa questão. A ideia de regime totalitário, o próprio nome já nos remete à ideia de um poder total. E esse poder total, ele não deve ser atribuído apenas a regimes totalitários de extrema direita, no caso, movimentos que são apoiados principalmente pela classe burguesa. Mas nós tivemos também na história regimes de caráter totalitário, e ainda temos regimes de caráter totalitário, que são movimentos encabeçados por estruturas que vieram de reivindicações populares. Onde eu quero chegar? Eu quero dizer que os movimentos de caráter, os chamados regimes de caráter totalitários, eles podem ser de extrema direita ou também podem ser de extrema esquerda. No caso de extrema direita, nós podemos falar aqui, por exemplo, do fascismo, ocorrido na Itália, no início dos anos 20, do século XX, e também no caso do fascismo na Alemanha, que recebeu o nome de nazismo, além de falarmos do salazarismo em Portugal e do franquismo na Espanha. Esses são alguns exemplos claros. No caso do chamado totalitarismo de esquerda, ele vai ser implantado, no caso, na antiga União Soviética, a partir do momento em que ocorre a morte de Lenin. Até antes da morte de Lenin, em 1924, a Revolução Bolchevique, ela na verdade tinha uma perspectiva de trazer os representantes dos trabalhadores até o poder, porém não havia uma ideia de uma representação totalitarista para o modelo de governo implantado na antiga União Soviética. Porém, com a morte de Lenin em 1924, Stalin vai assumir a representação do chamado Partido Comunista, e aí ele impõe um modelo, inclusive, unipartidarista na União Soviética, o que caracteriza, um dos aspectos que compõem o modelo dos chamados regimes totalitários. Então, com essa breve explanação, eu deixo bem claro que os movimentos, eles podem ser totalitários, tanto de extrema direita quanto de extrema esquerda. No que nós vamos detalhar aqui alguns pontos essenciais, vamos falar basicamente sobre o fascismo na Itália e no caso do fascismo na Alemanha, que recebeu esse nome de nazismo. Quais são as origens desse movimento? Vamos entender que o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, vai ser fundamental para a estruturação desses regimes totalitários na Europa, já no início do século XX. Isso acontece por quê? Porque está atrelado ao resultado final da Primeira Guerra Mundial em 1918. Vamos entender que a Itália, no conteúdo trabalhado sobre a Primeira Guerra Mundial, a Itália fazia parte inicialmente da Tríplice Aliança, ao lado do Império Austro-Húngaro e da Alemanha. Mas a Itália vai mudar de lado e passa para o lado da Tríplice Entente durante a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque, na verdade, foi prometido para a Itália que, se ela mudasse de lado e entrasse ao lado dos países vencedores, ela teria colônias dentro da resolução final do quadro da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial acaba e a Itália não recebe as colônias que lhe haviam sido prometidas. E isso cria um clima de insatisfação muito grande entre os italianos. E a Itália está vivendo um momento delicado do ponto de vista econômico. Isso é fato. Por outro lado, o que é que vai, digamos assim, caracterizar o surgimento de regimes totalitários no caso da Alemanha, que vai implantar o nazismo posteriormente? É o fato de que a Alemanha vai sair da Primeira Guerra Mundial completamente humilhada e devastada economicamente pelo Tratado de Versalhes, que lhe impôs perder as suas colônias, entregar as suas colônias aos países da Tríplice Entente, vencedores da Primeira Guerra Mundial, e também a indenização que deveria pagar para os países vencedores. Esse aspecto aí vai ser fundamental para criar esse clima, essa ambiência que vai fortalecer a ideia dos regimes totalitários dentro desse quadro.
Porém, não podemos esquecer que a crise dos regimes democráticos na Europa vai ser fundamental também para a estrutura, além desse aspecto econômico, os resultados da Primeira Guerra Mundial. E quais são esses... que crise é essa dos regimes democráticos? Vamos entender logo de cara que a Itália, ela vivia um momento ainda de transição, mas com um governo estruturado em cima de uma questão monárquica, porém, ainda cambaleante do ponto de vista de uma evolução para um processo democrático. E é nesse quadro, né, da Itália ainda em transição, no seu modelo político, que Benito Mussolini vai dar ênfase, logo de cara, à estrutura da proposta do regime totalitário na Europa, chamado de fascismo, que nós vamos detalhar daqui a pouquinho. No caso da Alemanha, também ligando a essa questão da crise dos chamados regimes democráticos, vem a chamada República de Weimar, que foi implantada logo após o final da Primeira Guerra Mundial. A República de Weimar, ela não consegue dar respostas rápidas, efetivas para a economia alemã. E isso cria um clima extremamente turbulento dentro da esfera política da Alemanha, certo? Vamos entender os regimes totalitários como sendo radicalismo político ideológico de direita e de esquerda. Foi aquele ponto que eu já coloquei para vocês. Fortalecimento das ideias totalitárias com a crise de 29, e isso vai se acentuar por quê? Porque quando a própria Itália, que já estava desde o início do século XX, caminhando para uma estrutura fascista durante a década de 20, e a Alemanha, que estava ainda vivendo sobre a República de Weimar, mas vivendo um processo de tentativa de recuperação econômica com o final da Primeira Guerra Mundial em 1918, essa tentativa de recuperação ela vai toda por água abaixo com a crise econômica de 1929. Então aquela possibilidade que a República de Weimar na Alemanha poderia estar trazendo, né, mesmo aos poucos, de uma recuperação da economia alemã, ela vai toda por água abaixo. No caso da Itália, desde o início dos anos 20, em 1922, a partir daí, Benito Mussolini já começa a se colocar no poder, e ele vai colocar para a Itália, sim, que se tivesse um regime totalitário, isso quer dizer, se o poder se concentrasse nas mãos de um grupo, e que esse grupo representasse os interesses do Estado sobre os interesses da comunidade, ele prometia, no caso, digamos assim, um processo de expansão da Itália e a retomada desse crescimento dentro desse quadro dos anos 20, ok? Características desses chamados regimes totalitários. Vamos ver aqui. Racismo, totalitarismo, antimarxismo. Então isso quer dizer que os movimentos de extrema-direita que fundamentaram-se na Europa, dentro desse contexto que eu estou colocando para vocês, na Itália, no início dos anos 20, e no caso da Alemanha, a partir do início dos anos 30, com a chegada de Hitler ao poder, são movimentos de extrema-direita e são antimarxistas. Isso quer dizer que a ideia era completamente contrária ao que foi implantado, ao regime implantado na antiga União Soviética pela Revolução de 1917. Anticapitalismo, já está colocado aqui, anticapitalismo do aspecto de que a ideia capitalista que surgia, que se fortalecia nesse momento, era a ideia de um capitalismo, mas que trazia no seu bojo a ideia de democracia, e isso não casava com a proposta colocada nesse contexto. Unipartidarismo, a ideia de um partido único, quer dizer que os regimes totalitários, eles não admitem a contrariedade, a possibilidade de haver uma oposição. Então, um único partido, uma única vontade é que vai prevalecer. Militarismo, nacionalismo xenófobo, isso quer dizer o quê? Um nacionalismo que tem uma aversão a tudo aquilo que venha de fora. Então, nesse contexto, a ideia é estar fechado, coeso, dentro de uma estrutura compacta de Estado que possa desenvolver o país numa economia interna e expansionista. Isso é fundamental.
e um populismo. Tem um detalhe que é bem interessante para a gente colocar aqui. Essa ideia de populismo, no caso do fascismo, ele foi muito mais caracterizado na Itália. O populismo de Mussolini foi muito forte, essa ideia de uma relativa aproximação com as massas. No caso da Alemanha, o fascismo italiano, denominado nazismo, ele não trouxe essa característica de uma aproximação do seu líder, no caso Hitler, com as massas. Mussolini, chamado Dulce, sim, esse líder, ele na verdade tinha essa característica de aproximação com essas massas, ok? Regimes totalitários, fascismo na Itália. 1920, crescimento do Partido Socialista, a ideia de socialismo é interessante. João, mas você não falou que eles são antimarxistas, então a ideia da Revolução Socialista na União Soviética de 1917. Precisamos entender que nesse contexto aqui dos anos 20, a ideia de socialismo estava muito forte entre os trabalhadores, tanto na Itália quanto na Alemanha. E qual é a perspectiva que se coloca? Vamos colocar a ideia de socialismo dentro do movimento populista que começa a se estruturar para pegarmos essa carona com esse movimento socialista, digamos, seria mais ou menos essa ideia. Criação de um partido nacional fascista de extrema direita já em 1921, já tentando pegar essa carona dentro do processo. Realização da passeata da Marcha sobre Roma, aí o populismo encabeçado por Mussolini já ganha corpo, né? Os chamados camisas negras vão começar a padronizar um movimento que vai ser liderado por Benito Mussolini e que vai, digamos, ter um impacto muito grande em termos de representatividade, até pela quantidade de seguidores que começa a ter esse movimento, e ganhando corpo, automaticamente ganha notoriedade, certo? 1924, vitória dos fascistas nas eleições para o parlamento, e aí no caso, nesse contexto aqui, é que Benito Mussolini vai chegar ao cargo de primeiro-ministro, tá? E aí já consegue aglutinar forças políticas em seu redor. Repressão violenta aos parlamentares de oposição, e aqui começa a se impor um modelo autoritário. Instituição da Carta de Lavoro, que na verdade era chamada Carta aos Trabalhadores, né? A Carta aos Trabalhadores, que na verdade trazia uma relação populista, onde eu coloquei aqui em algum lugar, né? Eu acho que foi na outra colocação, no outro slide. E você já tem uma relação populista, aquela ideia de aproximação com as massas. É muito importante entender que o fascismo italiano teve essa característica. Centralização do poder nas mãos do primeiro-ministro, que nesse momento era o chamado Benito Mussolini, tá certo? Regimes totalitários, o nazismo na Alemanha. Quando ele vai se estruturar, né, de forma efetiva? Em 1919, a instalação da República de Weimar, que eu já toquei aqui, né, em alguns momentos, e a Constituição Democrática. Então, após a Primeira Guerra Mundial, na Alemanha estrutura-se um regime democrático com a chamada República de Weimar. E uma característica democrática que trouxe, inclusive, uma Constituição que adivinha de influências de regimes de caráter democrático. Tentativa de uma revolução socialista, né, que foi liderada por Rosa de Luxemburgo, que, na verdade, como a própria colocação aí, foi uma tentativa de implantar o socialismo dentro desse contexto na Alemanha, que inclusive tinha um partido socialista forte e também um partido comunista dentro desse quadro democrático, mas essa radicalização ela não funcionou, o governo democrático reprimiu o movimento, inclusive ela vai ser, de certa forma, sacrificada dentro desse contexto, dessa tentativa de tomada de poder, né? Então o movimento não dá certo, não surte efeito, e nós vamos para as eleições que vão acontecer, né, já dentro desse quadro de uma grave crise econômica que a Alemanha passa. Em 1921, o surgimento das ideias nazifascistas, o apoio da burguesia ao Partido Nacional Socialista nazista. Interessante essa questão colocada aqui, porque essa ideia de socialismo ela se repete, como aconteceu na Itália. Pegar uma carona
dentro dessa ideia socialista, já que era muito forte dentro desse contexto. Posteriormente, esse nacional-socialismo ele vai se transformar efetivamente no nazismo. 1923, tentativa de golpe com a prisão de Hitler. Após esses movimentos de tentativa dos chamados socialistas de tomarem o poder, em 1923, Hitler, já encabeçando esse movimento de extrema-direita, né, de radicalização, vai tentar tomar o poder, aplicar também um golpe na República de Weimar, não consegue, o movimento também não logra êxito e ele vai ser preso. Na prisão, ele vai escrever um livro chamado Mein Kampf, que vai se transformar no livro de cabeceira dos nazistas, não é? Ele vai se propagar, digamos assim, como uma bíblia nazista. Hitler escreve o livro Mein Kampf e, a partir do momento que ele consegue fazer isso, publica esse livro. Quando Hitler sai da prisão, o livro já é um grande sucesso na Alemanha, que começa a se encaminhar para esse modelo nazista, certo? Em 1932, eleições parlamentares e a vitória do Partido Nazista. Por que essa vitória aconteceu? Porque o Partido Socialista e o Partido Comunista não se unem para conseguir a composição de serem os majoritários dentro do parlamento. E quem é que vai levar vantagem com isso? Especificamente o Partido Nazista, que sai extremamente fortalecido das eleições na Alemanha em 1932. Em 1933, Hitler é nomeado chanceler, que é o mesmo que o primeiro-ministro, no caso da Alemanha, e ele agora vai ter o poder de governar a Alemanha dentro, ainda é claro, de um modelo democrático, tá? A República de Weimar, ela ainda existe dentro desse momento. Em 1934, com a morte do presidente Hindenburg, a morte do presidente faz com que Hitler acumule os poderes. Ele agora vai ser chanceler e também vai ser presidente. Nesse momento, ele vai começar a estruturar o que seria o final da República de Weimar. E vai matar a República de Weimar, democrática, e implantar agora um regime de caráter totalitário, onde ele se impõe como ditador. A adoção de uma política expansionista, isso quer dizer o quê? O modelo nazi-fascista, ele é um modelo com todas aquelas características que eu coloquei, e expansionista. A ideia era conquistar territórios para que a Alemanha pudesse se transformar no que eles chamavam de o Terceiro Reich, o Terceiro Império Alemão, né? O primeiro Império Alemão foi o Sacro Romano Germânico. O segundo Império Germânico foi com Otto von Bismarck no processo de unificação da Alemanha, e o Terceiro Reich, que era agora prometido pelos nazistas sob a liderança de Adolf Hitler. Desenvolvimento da indústria, da indústria, redução do desemprego, crescimento econômico e limitação dos direitos civis. Essas foram algumas características clássicas desse modelo nazifascista. Ele conseguiu desenvolver a economia como? A partir de um projeto sólido, encabeçado pelo Estado, investimento do Estado na economia, fortalecendo o mercado interno, desenvolvendo uma indústria principalmente bélica muito forte, né, voltado para a produção de armas, e isso foi, de certa forma, essa estratégia na Alemanha foi negligenciada pelos países capitalistas democráticos, vencedores da Primeira Guerra Mundial. E isso se explica a partir de quê? Eu preciso colocar essa questão para vocês aqui, é muito importante. Lembram daquele chamado antimarxismo? Ele apresenta-se, se não me engano, aqui no primeiro slide. Aqui, ó, onde eu coloquei aqui o antimarxismo. Então, esse antimarxismo, que seria uma ideia doutrinária contra o que foi colocado pela Revolução Russa de 1917, então, esse modelo na Alemanha, que nós vamos falar aqui, ele vai trazer, né, essa relação de... Deixa eu ver se eu estou no lugar correto. Estava. Voltando aqui. Ele vai trazer essa ideia expansionista, mas
digamos assim, antimarxista. Então, a ideia era destruir o que existia de um modelo socialista na antiga União Soviética. Tanto, nós vamos ver num assunto posterior, quando falarmos sobre o início da Segunda Guerra Mundial, nós vamos entender que assim que Hitler assume o poder, né, de forma efetiva, poucos anos depois, em 1936, ele vai propor, né, o chamado Pacto Anticomintern. Nós vamos detalhar isso. Seria um pacto para destruir. Comintern era o Partido Comunista, no caso, na antiga União Soviética. Esse pacto anticomintern tinha como objetivo unir Itália, Alemanha e Japão para destruírem a antiga União Soviética. E aí nós vamos entendendo que esse modelo, tanto no caso do fascismo italiano, que já estava sob a liderança de Benito Mussolini, quanto esse modelo nazista implantado na Alemanha a partir de 1933, com Adolf Hitler, vai ter essa ideia militarista, expansionista, de um unipartidarista, nacionalista, nacionalismo xenófobo, né? Que era fundamental para caracterizar uma estrutura pautada na ideia de um Estado forte, centralizador e que não sofreria de hipótese alguma algum tipo de questionamento ou de oposição, certo? Então, os chamados regimes totalitários, eles fundamentam-se na Europa dentro desse contexto, não apenas na Alemanha e na Itália, mas também estendeu-se por Portugal e Espanha, pode ser exemplos, né? Inclusive trazidos pela chamada Guerra Civil Espanhola, que foi fundamental para a realização dos testes dos armamentos produzidos pela Alemanha nesse momento aí. Então, enquanto a Alemanha estava produzindo nessa indústria, né, esse desenvolvimento da indústria, principalmente da indústria bélica, a Alemanha testava os seus armamentos justamente na Guerra Civil Espanhola, para testar a sua eficácia, tá certo? Então é isso que eu tinha para poder colocar para vocês sobre os chamados regimes totalitários. Não esqueçam dos toques que eu coloquei. Regime totalitário não é somente de extrema direita, também existe regime totalitário de extrema esquerda, isso é fundamental. Esses regimes totalitários, eles estruturam-se no quadro entre guerras, final da Primeira Guerra Mundial, início da Segunda Guerra Mundial, vão ser influenciados pela crise de 29, vai ter um impacto para o seu fortalecimento. Observem que no caso da Itália, ele vai se fortalecer com a crise de 29, e no caso da Alemanha, ele vai estruturar-se justamente após a crise de 1929, a partir de 33, quando Adolf Hitler vai concentrar as funções de chanceler e de presidente com a morte de Hindenburg e o final da chamada República de Weimar, ok? Então esses aspectos são fundamentais. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscreve no canal, porque isso é importante para nós também. E nós vamos ter aqui, como eu coloquei, a cada semana eu vou estar colocando uma aula de história e também teremos aulas colocadas de outras disciplinas, ok? Não esquece, deixa o seu like, inscreve-se no canal e muito obrigado. Até a próxima.